Bem-vindos, amigos de Carta Capital. Eu sou Alisson Matos, sou editor do site aqui de Brasília e tenho a honra de entrevistar hoje o filósofo, professor e presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, Marcos Nobre, que acaba de lançar o livro Limites da Democracia, de junho de 2013, ao governo Bolsonaro. Professor, boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, Alisson. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso, professor. Eu quero a você que nos acompanha, eu convido a você a se inscrever no canal de Carta Capital no YouTube, tornar-se membro do clube do canal e assinar a revista impressa para apoiar o jornalismo independente. Professor, eu começo. No livro, o senhor diz que o Bolsonaro deixa os outros governarem e ele só intervém em determinados conflitos quando há risco de prejudicar, de alguma forma, a base dele. O Bolsonaro não governa, quem governa são os outros. Eu pergunto ao senhor, o Bolsonaro quis ser presidente por quê, então, professor? Bolsonaro quis ser presidente para transformar o Brasil num país autoritário, para destruir a democracia. Esse é o objetivo dele. E ele está seguindo um roteiro traçado por ele e pelo grupo que o apoia há muito tempo atrás. A tática de candidato antissistema que ele teve em 2018 se transforma num presidente antissistema. Daí você pode me dizer, Alisson, mas como é que um presidente pode ser antissistema, certo? Porque ele dirige o sistema, como é que pode ser antissistema? Mas é justamente esse o ponto importante da tática de Bolsonaro, né? De dizer que, sim, ele ganhou a eleição, mas isso não é suficiente para mudar o sistema, para destruir o sistema, porque o sistema continua funcionando, apesar dele ser presidente. Lá nos Estados Unidos, no caso do Donald Trump, eles falam no estado profundo, né, no deep state, que controla tudo e tal, e que você não consegue realmente mudar nada por causa desse estado profundo. É a mesma coisa que o Bolsonaro faz aqui. Então, a pessoa fala, mas me dá um exemplo disso. Fala assim, bom, basta você pensar qual foi o presidente na história do Brasil, talvez mundial, que chamou uma CPI contra uma estatal que ele próprio dirige. Quer dizer, ele não está no Congresso, então como é que um presidente chama uma CPI que é uma coisa do Congresso? E contra a Petrobras, que ele dirige, mas que ele faz como se ele não dirigisse, ou seja, essa é uma coisa do sistema. E essa tática é uma tática muito, muito bem pensada, porque, no fundo, para ele, sistema é a democracia. Não é simplesmente como a democracia funciona, é a democracia enquanto tal que é o problema. E, aos poucos, ele pensa conseguir convencer essa sua base antissistema, que não é inteiramente autoritária, certo? Uma parte dela certamente é uma parte importante, mas não é toda a base que o apoia. Convencer essa base de que o projeto autoritário é o melhor caminho para o Brasil. Então, transformar essa base numa base orgânica. A partir da organização que ele tem, de rede, que eu chamo de Partido Digital Bolsonarista, conseguir, de fato, destruir a democracia brasileira. Esse é o objetivo dele. Agora, professor, pensando por um lado das instituições, não dessa base fervorosa do Bolsonaro, esse modelo antissistema é sustentável ou ele está fadado ao fracasso? Isso não dá para saber. Isso depende de como as pessoas votam. Mas não depende só de como as pessoas votam, porque, para quem é democrata, a eleição não é tudo, claro, porque numa democracia a eleição não é tudo. Mas a eleição é o momento em que um certo processo se encerra e um outro processo se inicia dentro da democracia. Então, a eleição é um momento muito importante. Para Bolsonaro, a eleição é só um instrumento, né? Ela é só uma escadinha que você usa para um objetivo que não é a democracia. Esse projeto está fadado ao fracasso, como você diz, se a opção da grande maioria das pessoas for por permanecer na democracia. Mas nós não devemos, em nenhum
momento, subestimar o risco que representa um candidato abertamente autoritário, abertamente golpista, que ainda tem 30% de apoio aproximadamente do eleitorado. Isso é muita coisa. E nós temos que pensar o seguinte, digamos que Bolsonaro seja derrotado eleitoralmente em outubro de 2022. O Partido Digital Bolsonarista não vai deixar de existir por causa disso. Vai continuar. E vai fazer uma oposição que é uma oposição desleal. Por quê? Porque uma oposição leal é uma oposição dura, mas uma oposição dentro da democracia. Tá. Uma oposição que não tem compromisso com a democracia também não tem limite no que pode fazer, em termos de recorrer à violência, em termos de campanhas de massacre nas mídias digitais e assim por diante, né? Perseguição, ameaça de morte, esse tipo de coisa. Então, nós vamos ter uma oposição no Brasil, caso Bolsonaro seja eleitoralmente derrotado, que é uma oposição extrema e antidemocrática. E o que acontece? Eles dizem, bom, mas essa oposição ela vai existir, mas vai ter um governo que vai ser um governo democrático. Sim, mas vamos pensar o seguinte, Alisson. Em 2026, daqui 4 anos, é possível que quem foi eleito em outubro, não sendo Bolsonaro, consiga reconstruir o país que Bolsonaro destruiu em 4 anos? É uma tarefa hercúlea, certo? Então, o Bolsonaro ele estará em 2026 esperando para colher o que ele plantou, que foi destruição. Então, nós temos que estar muito atentos, porque a pessoa fala, o que significa o Bolsonaro é golpista, ele vai dar o golpe? Pode ser um golpe clássico, daqueles que põem tanque na rua? Pode, mas é a hipótese menos provável. Pode ser que forças de segurança saiam às ruas e contra o resultado eleitoral que for desfavorável ao Bolsonaro? É possível. Na Bolívia aconteceu isso, tá certo? E produziu um caos social duradouro lá. Pode ser que tenha, por exemplo, paralisação geral de caminhoneiro, que cria um caos no país. Pode ter motim das polícias. Pode ter um monte de coisa. Então, golpe pode ser isso, né? Mas golpe pode ser também você continuar organizando esse partido digital bolsonarista de uma maneira organicamente autoritária para esperar 2026, que é o mesmo projeto que tem o ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos. O mesmo. Agora, professor, essa preocupação pertinente do senhor não me parece estar presente nos discursos dos candidatos de oposição. Eu ouço falar em melhorar a vida do povo, em melhorar os aspectos econômicos, de alguma forma acabar com a fome, que são 33 milhões, mas esse alerta que o senhor está fazendo não está presente. Me parece que eles tratam essa eleição com certa normalidade. Qual a impressão do senhor? Eu acho que tem sinais contraditórios aí, vamos dizer, né? Às Ah. vezes dão sinais de que, de fato, a democracia brasileira está em risco, mas acho que você tem razão, Alisson, no sentido de que a maior parte do tempo estão tratando a eleição como uma eleição normal e estão fazendo cálculos meramente eleitorais. Só que o jogo eleitoral não é o jogo do Bolsonaro. O jogo do Bolsonaro é o golpe. Então, são 2 jogos diferentes. É como se um estivesse jogando basquete ou outro estivesse jogando futebol. Certo? Então, como o Bolsonaro está jogando basquete, ele pode pegar a bola com a mão. E daí, quem fica jogando só com o pé vai levar a desvantagem. Porque quem está jogando basquete, como o Bolsonaro está jogando um basquete especial, ele pode ir com o pé, com a mão, com a cabeça, com o que for. Então, tem uma diferença do jogo que está sendo jogado aí. E é importante que você tenha uma concertação das forças realmente democráticas para além das eleições. Tem que ter um pacto que é um pacto contra o golpe. Já passamos dessa fase de nota de repúdio, defesa da democracia, não. É Brasil contra o golpe. É disso que nós precisamos. Nós precisamos de uma união de forças de todo o espectro político dentro do campo democrático para dizer, olha, nós não vamos aceitar um golpe. Por quê?
Se 70%, 75% da população brasileira disser alto e bom som que não aceita um golpe, não há quem dê golpe. Certo? Não tem como, mas é preciso que essa expressiva maioria democrática que o Brasil ainda tem, que ela se expresse e se exprima de maneira clara. E uma dessas maneiras é justamente as candidaturas terem essa clareza. Tá certo? Então, acho que você tem toda a razão de que nós ainda não chegamos aonde precisamos chegar, tá certo? Do ponto de vista do enfrentamento da ameaça atual. Professor, no livro o senhor trata das manifestações de 2013, passa pelo impeachment da Dilma, o Temer assumindo, até chegar à eleição do Bolsonaro. O senhor faz um link, eu pergunto, há relação direta entre esses episódios ou são consequências do acaso? Como é que o senhor define? Em 2013, não estava escrito tudo o que ia acontecer depois, certo? Não é que já estava lá. São determinadas decisões e, sobretudo, determinadas omissões, principalmente por parte do sistema político, que vão nos levando progressivamente a essa situação em que nós nos encontramos. Certo? Então, é um processo de construção. E é um processo de construção em que os erros vão se acumulando. Tá? Então, da mesma maneira como 2013 foi entendido pelo partido que estava no poder federal, no caso o PT, como uma ameaça, e não como uma oportunidade para poder reformar o sistema político, que é o que eu acho que devia ter acontecido. Da mesma maneira, terminada a eleição de 2014, o candidato derrotado, Aécio Neves, acha que pode usar essa força de 2013 para ganhar no tapetão a eleição. E, pela primeira vez, um candidato derrotado na eleição presidencial desde o Plano Real não aceita o resultado e acusa a eleição de fraudulenta. Então, isso é gravíssimo. E começa a insuflar manifestações, começa a apoiar manifestações de rua que dizem que houve fraude na eleição. Tá? É o que acontece. Como essa força que saiu às ruas em 2013, ela não encontrou canais no sistema político para poder se expressar, porque o sistema político se fechou contra toda essa energia social de 2013, o resultado foi que se formou na sociedade um sentimento antissistema que foi se tornando orgânico e que teve, por exemplo, uma das suas expressões foi a Operação Lava Jato, que vampirizou essa energia, prometendo para as pessoas que ia fazer a reforma política que o sistema político não fez, quando é evidente que o judiciário não pode fazer reforma política, e muito menos a primeira instância do judiciário, quer dizer, mas serviu de escudo para essa energia social, e aí se criou no Brasil como que dois polos de poder. O polo de poder institucional do sistema político, blindado contra a sociedade, e uma força política, que eu chamo de uma oposição extra-institucional, que empareda o sistema político. Então, nesse momento, o sistema político perdeu o controle da política. E, ao mesmo tempo, o controle não passou para essa oposição extra-institucional. Então, nós ficamos num cabo de guerra pelo controle da política, em que ninguém conseguia, na verdade, o controle da política entre 2015 e 2018. E, nesse momento, o sistema político toma a pior decisão que podia ter tomado. Vamos entregar o nosso braço esquerdo, ou seja, vamos entregar o PT e os seus aliados para a oposição extra-institucional e vamos passar com a boiada rio acima. Deu tudo errado. Não só deu errado do ponto de vista do que eles pretendiam alcançar com isso, como eles destruíram as bases da convivência política entre as forças, entre os partidos, entre as forças políticas organizadas. Foi um processo de autodestruição, de autofagia do sistema político. E, assim, não contentes em fazer o que fizeram em 2016, ainda vão prender o ex-presidente Lula. Quer dizer, você quer realmente tirar uma parte do sistema político fora da estrada. Você quer jogar para embaixo do ônibus, para ser atropelado. Não é assim que você constrói um país. Né, jogando um pedaço do país, um pedaço do sistema político para os leões.
E foi isso justamente que preparou a chegada do Bolsonaro. Tá certo? Então, assim, de um lado, você tem, num primeiro momento, uma resposta desastrosa do sistema político, em particular do PT, né, em 2013, àquela energia, e depois você tem uma reação desastrosa do sistema político, que resolve oferecer o PT em sacrifício para ver se consegue escapar dessa situação de cabo de guerra que teve ali. Quer dizer, foi uma decisão mais catastrófica do que a outra. Bolsonaro não é acaso, tá certo? Uhum. Mas, de fato, ele surfou uma onda que não foi ele que produziu. Mas ele era o único que tinha a prancha naquele momento para surfar a onda. Né? É o único que tinha uma candidatura antissistema. Tá, essa é a pergunta que eu ia fazer para o senhor, por que isso canalizou no Bolsonaro? Assim? Por que ele foi escolhido e não outro que de repente estivesse disponível aí nos quadros democráticos? Essa oposição extra-institucional que se formou aí entre 2015 e 2018, ela não se organizou para ter uma candidatura antissistema em 2018. Essa oposição extra-institucional, ela era muito variada e os grupos eram muito isolados, não tinham uma articulação política necessária. Tem um pessoal que foi fundar o Partido Novo, tem um pessoal que entrou no PSL, um pessoal que entrou no PSC. Acontece que a oposição extra-institucional, por definição, é uma força antissistema, que precisa de uma candidatura outsider, e que não foi capaz de se unificar em uma candidatura democrática para se apresentar na eleição de 2018. Então, o que acontece? Chega em 2018, só tem uma candidatura organizada, tá certo? Ela está sendo organizada desde 2012, né? A candidatura presidencial de Bolsonaro. Esse processo, quando chega em abril de 2018, essas forças todas que estão na oposição extra-institucional olham e dizem, bom, só tem uma candidatura outsider, antissistema, que é a de Bolsonaro. Então, é a conjunção de fatores, né, que leva a Bolsonaro. Não é que Bolsonaro seja um acidente, um acaso, mas, ao mesmo tempo, ele é aquele que estava melhor organizado, que tinha a prancha para poder pegar a onda que tinha se levantado entre 2015 e 2018. As pesquisas da eleição deste ano têm dado um favoritismo amplo para o ex-presidente Lula, com chance até de ser eleito no primeiro turno. O que mudou para que esse cenário se alterasse tanto? Então, é que eu não sei se mudou tanto assim. Vamos voltar lá atrás. Se a gente voltar para março de 2019, em março de 2019, o Ibope lança de uma vez só 3 pesquisas feitas em janeiro, fevereiro e março de 2019 sobre a avaliação do governo Bolsonaro, sobre a aprovação do presidente. E a gente vê ali uma queda vertiginosa de janeiro até março. Bolsonaro cai de algo como 57% para algo próximo de 33%. Ou seja, e a partir desse momento, e até a chegada da pandemia ao país, a aprovação de Bolsonaro ela se divide em mais ou menos 3 terços. Ou seja, 1 terço de ótimo e bom, 1 terço que aprova, 1 terço de rejeição e 1 terço de regular, ou seja, o que eu falo, nem aprova e nem desaprova. O que acontece a partir da chegada da pandemia e que muda esse quadro? Nós temos um aumento muito grande da rejeição. Então, a rejeição sai de mais ou menos 1 terço para algo próximo de 60%. É algo entre 55% e 60%. Então, isso muda muito. Isso acontece porque quem está no regular, quem está no nem, vai para a rejeição. Então, nós temos um quadro em que, mais ou menos, metade, um pouco mais da metade rejeita, mais ou menos 1/4 nem aprova nem rejeita, e mais ou menos 1/4 aprova, mais ou menos. Mas você tem uma base de apoio de Bolsonaro que é algo próximo de 30%. Então, nessa sua base de apoio, não teve uma mudança significativa, eu acho.
Claro que perder pontos é importante, mas não foi que ele caiu de 33 para 20. Né? Ele está algo entre um quarto e um terço de apoio. Tá certo? O que aumentou muito foi a rejeição. No momento em que tem duas candidaturas muito consolidadas, que é do ex-presidente Lula e do atual presidente Bolsonaro, a tendência é que essa rejeição se transforme em votos a favor de Lula. Então, esse é o quadro. Então, o que eu acho importante a gente prestar atenção é no fato de que essa base de apoio de Bolsonaro é muito significativa. Por que a gente tem que pensar nisso? Por aquilo que a gente estava discutindo antes. Não é porque Bolsonaro poderá ser derrotado eleitoralmente que politicamente ele estará derrotado. Né? Porque o partido digital bolsonarista vai continuar atuando e vai continuar atuando de maneira desleal, né? Porque ele conseguiu, de fato, convencer esses mais ou menos 30% do eleitorado de que ele é o único representante antissistema, o único representante anti-establishment, o único candidato que continua a ser outsider, apesar de ser presidente. Né? E nós temos que nos preocupar profundamente com isso. Tá certo? Então, teve essa mudança? Teve, porque aumentou muito a rejeição. Né? Mas, do ponto de vista da base de apoio, a perda não foi tão grande assim, eu acho, a ponto de inviabilizar a sobrevivência política de Bolsonaro, né? Que é algo que é fundamental para o campo democrático. Quer dizer, o campo democrático precisa se unificar na tarefa de isolar a extrema-direita no Brasil. Porque a extrema-direita é um perigo permanente quando ela tem força. Então, nós precisamos tirar essa força da extrema-direita e isolá-la. Agora, professor, a extrema-direita, o senhor considera que ela permanece na ausência do Bolsonaro? Eu pergunto assim, o Bolsonaro, não como mais presidente, se por um acaso derrotado, é possível que surja uma outra figura que tome esse espaço que o Bolsonaro ocupa hoje? Ou essa extrema-direita tende a se arrefecer caso o Bolsonaro se afaste da vida pública, seja preso, por exemplo, que é uma possibilidade que, enfim, muitos aventam por conta de crimes que ele cometeu na presidência? Primeiro, Bolsonaro não vai se afastar da política, aconteça o que acontecer, mesmo que ele seja preso, certo? Não vai se afastar da política. Digamos que ele seja derrotado eleitoralmente, e digamos que, nessa hipótese levantada, que ele seja preso. Nem por isso ele vai deixar de continuar a liderar o Partido Digital Bolsonarista. Daí você diz, bom, mas e se ele não puder ser candidato em 2026, por exemplo? Muito bem, ele tem quantos filhos mesmo? 01, 02, 03, 04, quer dizer, tem uma dinastia. Então, isso também é pensado. O bolsonarismo para além de Jair Bolsonaro. É uma coisa que é pensada. E nós não podemos subestimar o fato de que, caso Bolsonaro venha a ter uma ordem de prisão contra ele, que as milícias bolsonaristas implantem o caos, certo? Para que ele não seja preso. Então, tudo isso tem que ser muito pesado. Agora, a única coisa que eu acho importante é a gente ter clareza de que Bolsonaro e o bolsonarismo não irão desaparecer com uma derrota eleitoral. Isso é muito importante a gente ter em mente, porque tem muita gente que acha que está tudo resolvido já. Sim. Quer dizer, basta o Bolsonaro perder a eleição, está tudo resolvido. Não. Tem um país para ser reconstruído. O bolsonarismo vai continuar ativo e vai continuar fazendo oposição desleal, vai continuar tendo uma base muito significativa na sociedade. Não é simplesmente que ele vai ser colocado para fora da vida política, não vai acontecer isso. Essa direita, essa extrema-direita, que é a base do bolsonarismo, ela já estava aí antes do Bolsonaro,
Por que que ela surge de forma tão forte e consegue eleger um presidente só agora e antes não? É aquela coisa, Alisson, uma ditadura demora para morrer. Né? Uhum. E a ditadura de 1964, ela produziu, evidentemente, grupos autoritários organizados e que se reproduzem, mesmo sob a democracia. Mas esses grupos autoritários, essa parte autoritária do eleitorado, ela ficou dispersa desde 1989 até 2018. Então, nós estamos falando de uma coisa como 30 anos. Certo? Durante 30 anos, ela ficou dispersa. Então, ela votava, por exemplo, no candidato Enéas Carneiro, ou votava, se fosse em São Paulo, no Paulo Maluf. Então, em figuras que ela identificava como autoritárias, mas não tinha organização, não tinha organicidade, não tinha força. Bolsonaro consegue fazer isso, primeiro, porque ele digitaliza a vida política dele a partir de 2012. Então, essa organização digital permitiu que essas forças que estavam dispersas participassem, a partir daquele momento, de redes integradas e com um propósito. E, mais do que isso, não só Bolsonaro organiza essa parte do eleitorado de tendências autoritárias, mas também aproveitando da circunstância da crise de 2015 a 2018, que produziu essa oposição extra-institucional, ele chega ao poder. Ele vai além da base, que é a base autoritária, para se eleger presidente. Então, a partir desse momento, a tática muda um pouco, que é o seguinte: Bolsonaro nunca quis governar para a maioria. Ele sempre quis governar para uma minoria significativa, esses mais ou menos 30% que eu estava falando. Por quê? Porque quando você é um candidato antissistema, se você tem o apoio da maioria ou se você tenta governar para a maioria, você deixa de ser antissistema. E, ao mesmo tempo, esse tipo de tática serve porque o que é uma ditadura? O que é um governo autoritário? É uma minoria que se impõe à maioria, pela força, certo? Essa é a definição básica de uma ditadura por contraposição a uma democracia. Então, nós temos, no caso do Bolsonaro, esse movimento, a partir do momento em que ele se torna presidente, de organizar, de tornar orgânica essa base no sentido autoritário. Uma coisa realmente de educação política, de formação política dessa base, para pessoas que não são necessariamente autoritárias começarem a ser convencidas de que o autoritarismo é uma boa saída para o Brasil. Então, esse é o projeto dele, de tornar essa base de 30% organicamente autoritária. Isso é um feito político, vamos dizer, que está representado nas desgraças que nós estamos vivendo. Mas realmente, do ponto de vista técnico da organização, Bolsonaro foi muito bem sucedido nesse intento. A nossa democracia não volta a ser, portanto, professor, o que foi um período de oposição entre PT e PSDB. Não. Não tem como voltar para lá. E se alguém tentar voltar, vai dar muito errado. Vai dar muito errado. Qual é o caminho? Então, tem duas possibilidades, Alisson. Voltar para antes de 2013 não dá. Mas é possível voltar para antes de 1985, ou seja, voltar para a ditadura militar, que é o que o Bolsonaro quer. A outra possibilidade, já que não é possível voltar para o período democrático anterior a 2013, nós temos que dar um salto adiante. Nós temos que ter um governo que seja um governo que não mais faça o pacto, que eu chamo de pacto PMDBista, né, que faça coalizões que são coalizões não só de maioria, mas de supermaiorias. Então, governos que têm apoio de 70%, 75% no Congresso. Essa é desgraça certa, porque seja qual for o governo que assumir derrotando o Bolsonaro, no momento é o presidente Lula, se não constituir um governo coeso
muito mais homogêneo do que os governos do passado, se não se dirigir para uma distribuição de renda efetiva, se não democratizar a nossa democracia, se não fizer com que o sistema político seja um sistema político que represente, de fato, a base, as forças que estão na base da sociedade, o Bolsonaro vai estar esperando lá, em 2026, para colher a destruição que ele plantou. Então, é assim, ou a gente volta muito para trás, é uma regressão autoritária, ou a gente dá um salto adiante. Voltar para esse período do real, de 94 até 2013, isso é impossível, a meu ver. Quer dizer, pode até tentar e vai dar errado. Professor, a gente vai se encaminhando para o fim, e eu quero deixar essa pergunta de propósito por último, que o senhor, ainda bem que o senhor terminou com essa possibilidade do Bolsonaro estar lá em 2026 esperando o poder surgir novamente depois de um governo nem tão bom assim, possivelmente, enfim, devido às circunstâncias do presidente que seja eleito agora. Eu te pergunto, um segundo governo do Bolsonaro, a gente pode esperar o quê? O fim da democracia. Porque daí, quer dizer, o Bolsonaro vai dizer, olha, vocês podem achar que a minha eleição em 2018 foi um acaso. Mas se eu ganhar de novo, não é mais acaso. E se eu ganhar de novo, isso significa que esse país quer um governo autoritário. E daí ele vai começar a fechar o regime por dentro, que é o típico autoritarismo que surgiu nos anos 2010, na década de 2010, no mundo. Claro que Bolsonaro já destruiu boa parte das nossas instituições que vão ter que ser reconstruídas. Mas, sobretudo, ele ainda não conseguiu aparelhar inteiramente todas as instituições, né, nesse governo. Então, é claro que ele tem controle sobre os órgãos de controle que deveriam controlá-lo, que ele aparelha boa parte das forças de segurança do país. Não é? Agora, o próximo passo dele vai ser tomar o Supremo Tribunal Federal. Refazer esse tipo de acordo que ele fez com o Congresso, colocando o Congresso a serviço de um projeto autoritário e, ao mesmo tempo, tentando restringir, como ele puder, o direito de voto das pessoas que votam contra ele. Né? Então, a restrição à liberdade de imprensa e outras coisas são resultado desse tipo de governo autoritário que fecha o regime por dentro. Né? Então, essa é a ameaça que nós temos diante de nós. Eu conversei aqui com o filósofo e professor Marcos Nobre, que também é presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o CEBRAP, que acaba de lançar o livro Limites da Democracia, de junho de 2013, ao governo Bolsonaro, pela editora Todavia. Professor, eu agradeço imensamente a presença do senhor, recomendo vivamente o livro e as portas estão abertas para quando o senhor quiser se manifestar. Com muito prazer, Alisson. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de a gente ter essa conversa com todas as pessoas que estão aqui junto com a gente nesse momento. Muito obrigado.